Bom, seguindo em frente com o nosso curso aqui, como eu estava dizendo anteriormente, jornalismo com ilações teria, poderia, eu acho que foi isso, eu acho que foi assado, não é jornalismo, tá? Isso é fofoca. Então vamos diferenciar jornalismo de fofoca, tá bom? Então a pergunta que você tem que fazer quando você fazer uma reportagem e essa reportagem acusa alguém de qualquer coisa, tem documentos comprovando isso? Se não tem prova, você não pode fazer a matéria. As fontes apresentadas realmente são reais? São fontes realmente confiáveis? Ou essas pessoas acham, né, elas estão fazendo afirmações que não condizem com a realidade? Cuidado com as fontes, né? Bom, que práticas indicam que não está fazendo jornalismo? Quais as práticas comuns que indicam que o que está sendo feito não é jornalismo, né? Vamos lá, vamos mudar então um pouco aqui, continuando aqui com as nossas aulas, tá? A ausência de precisão dos dados apresentados. Então, como eu estava dizendo anteriormente, fulano morreu com Covid-19. Morreu mesmo? É Covid? É. Cadê o exame? Porque se não tem exame, ele pode ter morrido de qualquer outra coisa. Tem um laudo técnico de um médico assinando lá, com um carimbo dizendo: o sujeito morreu de Covid-19. Senão não posso fazer a matéria. Baseado, né? Então, o que indica que o que está sendo feito não é jornalismo? A ausência de precisão dos dados apresentados. O relato possui ataques às pessoas e autoridades. Então você tem que tomar muito cuidado com fontes que querem que você faça matéria contra alguém em benefício próprio. Porque ela tem raiva daquela pessoa. Às vezes não é porque ela quer ajudar a sociedade. Você tem que entender que a maioria das fontes elas são interessadas. Alguém procura você porque ela quer a publicação de uma reportagem, nem sempre porque ela quer o bem das pessoas. Nem sempre porque ela quer que aquilo beneficie a sociedade. O jornalista tem que fazer esse questionamento. Isso beneficia a sociedade? Então a prática que indica que o que está sendo feito no jornalismo é quando você se baseia o seu jornalismo em ataques pessoais. Tanto a pessoas como a autoridades. Muito comum, né, na cidade, você deve estar numa cidade pequena talvez aí, você vê jornalista que odeia o chefe do executivo, odeia o presidente da Câmara e as matérias dele se baseiam em ataques puramente pessoais, sem provas, sem documentos, sem ter o que mostrar de verdade. Isso não é jornalismo, tá? Isso aí não é jornalismo. Outra coisa que é importante a gente pensar aqui, que indica que não está sendo feito jornalismo, tá? A notícia vem com um tom pejorativo e desrespeitoso. Olha, você pode não gostar da pessoa. Você pode não gostar da autoridade. Nunca fale com um tom pejorativo e desrespeitoso. Por mais que essa pessoa tenha cometido um crime, tenha roubado os cofres públicos, você tem a responsabilidade de publicar a reportagem respeitando essa pessoa. Não importa se ela é gay, se ela é travesti, não importa o que ela seja. Você não pode usar tons pejorativos. Olha, o meliante, o vagabundo, né? Esse tipo de afirmação é desrespeitosa. E é muito comum em cidade pequena usar esse tipo, ó, os vagabundos, os meliantes. Isso não é jornalismo, tá? Olha, ou você fazer ilações que mexem com a identidade sexual dessa pessoa, né? Ou querer julgar a pessoa por aquilo que ela é no dia a dia, porque ela é gay, porque ela é lésbica, né? Ou porque a pessoa for maconha, não é problema seu. Então, muito cuidado quando você quer partir do pessoal, tá? Isso não é jornalismo. Outra questão, né? Não há neutralidade no relato e nem busca pela isenção. É importante que haja neutralidade e busca pela isenção. Você vai conseguir ser 100% neutro? Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir ser 100% neutro. Ninguém vai conseguir. Vai ter um pouco da tua opinião ali sempre,
Tá? Esse papo de imparcialidade é conversa, mas você tem que buscar a neutralidade, você tem que buscar a isenção. Em que sentido? Eu não estou falando isso porque eu não gosto do cara. Eu não estou falando isso porque eu não vou com a cara dele. Eu estou falando isso porque isso aconteceu. Ele roubou dinheiro público. Ele está gastando muito dinheiro público com coisas que não deveria gastar. Está investindo errado o dinheiro público. Tá? Então é assim que a gente tem que se basear. Vamos lá. Outra coisa que é muito comum, preste atenção no que eu vou falar. O jornalismo não pode criar história. Eu vou inventar uma história aqui. Vou inventar um relato aqui. Eu vou forjar a prova. Eu vou transformar isso aqui numa prova real. Isso não é jornalismo. Isso mostra que o que você está fazendo não é jornalismo. Né? O que não é jornalismo? Criar história sem prova, baseada em conversa fiada, não é jornalismo. Tá? Outra coisa, você tem somente que apresentar as histórias. Não é inventar, não é aumentar, não é distorcer. Você tem que apresentar a história. Ouvir o maior número de fontes possíveis e apresentar a história. Tá? Outra coisa, não vai aumentar a história. Conte só o que você ouviu. O que você apurou. O que você obteve de informações. E se não tem o que falar, não escreva nada. Não faça matéria nenhuma. Não prejudique pessoas, né? Não destrua a vida de alguém aumentando uma história. Contando uma história que você não viu, que você não ouviu, que você não tem como provar. Tá? Outra coisa, que eu já disse aqui, mas é bom repetir. Não deve usar de sensacionalismo ao contar uma história, que é causar sensação. Eu quero aumentar a coisa. Eu quero torná-la maior do que ela realmente é. Isso é perigoso. Tá? Isso é perigoso. No nosso curso aqui, a gente quer orientar você. Não faça isso. Tá? Não use sensacionalismo. Perigoso. É perigoso. Cuidado com isso. Tá? Seguindo em frente, vamos falar agora. Vou mudar aqui um pouco o tom. Muito importante orientar você que está começando uma carreira, porque daí você vai ser mais assertivo, né? Jornalismo, nessa aula, nós vamos falar de jornalismo sem propósito. Olha, não tem nada mais nojento do que coisas que são feitas sem propósito. Coisas que são feitas sem propósito é para trazer problema para a sociedade. Coisas sem propósito traz desperdício. Coisas sem propósito traz sofrimento. Então, vamos fazer jornalismo com propósito. Tá? Você que está aqui comigo nesse curso, você quer fazer jornalismo para quê? Você quer ter o teu site na tua cidade para quê? Você quer ter o teu canal no YouTube para divulgar notícia para quê? Qual o propósito? Porque se não tem propósito, e nós vamos falar algumas coisas aqui sobre isso agora, né? Você tem que pensar, qual o propósito do jornalismo? Se eu pudesse definir em poucas palavras, eu dizer o seguinte: jornalismo tem o propósito de ser a voz da sociedade, para que essas possam garantir os seus direitos, para que essas tenham voz de reclamar aquilo que necessitam. Nós somos a ponte. O jornalismo, para mim, é uma ponte entre a sociedade e aqueles que têm que resolver os problemas da sociedade. Roberto, quem tem que resolver os problemas da sociedade? Todos aqueles que ocupam cargos públicos. Eles são pagos, e não importa o cargo público, se é no judiciário, se é no legislativo, se é no executivo. Tá? Não importa se é o prefeito, se é o juiz da cidade, se é o Ministério Público, todos eles têm que resolver os problemas da sociedade, cada um na sua função, respeitando, evidentemente, as outras funções, mas cada um dentro da sua função tem esse propósito. O papel do jornalismo é pegar a voz da sociedade aqui,
levar a esse público, levar a esse povo, levar a essas pessoas que têm o dever de resolver o problema da sociedade, de solucionar. De pedir a eles, de cobrar deles a solução dos problemas que a sociedade tem. Dos problemas naquela rua, dos problemas daquele bairro, tá? Dos problemas daquela cidade. Eu tenho que pegar esses problemas, eu sou jornalista, eu vou lá, eu colho esses problemas e levo até eles. E aí eu já estou falando um pouco de jornalismo comunitário, né? Então o propósito do jornalismo para mim é esse, tá? Você tem que pensar, por quê? Pergunte-se, por que você está fazendo esse curso aqui? Qual o seu propósito? Onde você quer chegar com isso? Porque se não tiver propósito, né, é um problema sério. Então, o que causa o jornalismo sem propósito? Jornalismo sem propósito faz guerra na cidade. Jornalismo sem propósito faz com que o poder público se vire contra o jornalista. O jornalista contra o poder público. Isso não é jornalismo, né? Cria um ambiente de guerra. Jornalismo sem propósito cria o nós contra eles. Vocês acham que nós temos polarização hoje no país por quê? Muito culpa do jornalismo que está sendo praticado. O nós contra eles. Né? O preto contra o branco. Né? A família tradicional contra os gays. Esse tipo de bobagem que não agrega em nada. Tá? Que não traz benefício para ninguém. Então, o que causa o jornalismo sem propósito? Guerra. Dissensão. Não leva crescimento para a cidade, não leva crescimento para o seu bairro. O jornalismo sem propósito não contribui para crescimento em área nenhuma. É isso que você tem que pensar. Quando você montar o seu site, quando você tiver